E quem nunca chorou lendo, que atire o primeiro lenço. Olá pessoal, eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje eu vim falar pra vocês de 5 livros que me fizeram chorar litros. Eu vou começar aqui com o livro Eleanor and Park, que conta a história de Eleanor e de Park. Os dois se conhecem no ônibus da escola, onde a Eleanor é novata, chega toda esquisitona, ruivona, gorda, assim, com roupas assim meio masculinas. E todo mundo já começa a zoar ela, já começa a rolar aquele tal de bullying. Então o Park, ele meio que pela educação que ele recebeu dos pais deles, dos avós dele, ele decide meio que ignorar a situação e deixar o lugar dele meio que em aberto pra Eleanor sentar. Os dois começam a se conhecer melhor e aí acaba existindo uma paixão e os dois começam a se relacionar de forma secreta. Este livro é lindo, gente. Foi o primeiro livro da Rainbow que eu li e eu amo todos os dela e eu super recomendo todos, mas Eleanor Park me fez chorar litros. Eu acabei esse livro devastada, entendeu? Tipo assim, não! Oh, meu Deus, como eu estou sofrendo! Aí eu falei assim, não é possível, não é possível, não é possível! Tem que existir uma continuação pra isso daqui. Gente, eu fui a louca, mandei e-mail pra editora e falei, não, editora, pelo amor de Deus, vocês me digam aí que vocês vão publicar a continuação, que tem continuação desse livro. E, enfim, eu recebi a dolorosa notícia de que não existia nenhuma continuação. Pesquisei, porque eu falei assim, não é possível. Pesquisei de cabo a rabo na internet e não existe. E eu acabei me conformando. Enfim, Eleanor Park foi um livro que me fez chorar litros e eu recomendo pra você que quer chorar um pouquinho também. Um pouquinho não, quer chorar bastante, quer ficar com o coração destruído, tá bom? Outro livro que me fez chorar bastante, que eu vou indicar aqui pra vocês, é Querida Sue. Esse livro vai se passar durante as 2 grandes guerras mundiais e na Primeira Guerra a gente tem um romance entre uma escritora e um fã, através de cartas. Gente, a coisa mais linda, mais linda. Eu amo romance assim. E conforme você vai lendo o livro, vai conhecendo a história dos personagens, principalmente o da Primeira Guerra, que foi o que eu mais gostei, você vai se envolvendo cada vez mais e mais. Então assim, chega uma certa hora que o seu coração, querendo ou não, é partido ao meio e você fica dilacerado, chorando, aos prantos. Foi muita emoção ler este livro, mas ele é um livro lindo que eu super recomendo pra vocês que quer chorar também um pouquinho. Vocês sabem que eu tento ser o menos repetitivo possível nos meus vídeos, mas gente, um dia não tem como não indicar esse livro pra chorar, entendeu? Só não faça que nem a minha amiga que leu o último capítulo do livro, que leu o final, porque vai acabar com a sua história todinha. Um dia vai contar a história da Emma e do Dex. Os dois têm uma noite de paixão, uma noite de amor no último dia da faculdade. Diz a lenda que esse dia, quando 2 pessoas ficam juntas, elas tendem a estarem sempre juntas durante esta data. E é isso que acontece. Nosso livro aqui gira em torno de 20 anos da vida da Emma e do Dex, todas elas sendo dia 15 de julho. E a gente tem meio que um flashback, às vezes uma carta, uma coisa assim. Gente, esse livro aqui, ó, é uma dinamite, sinceramente. Ele é lindo, 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 lindo. Eu amo essa história e ele me fez chorar muito, 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 muito. Foi um dos primeiros livros, eu acho, que me fez chorar tanto. E eu ficava assim, não é possível. Eu não me conformo, David. Você acabou com a minha vida agora. O que será de mim? Meu Deus, o que será de mim, Senhor? Então, gente, fiquei acabada. Fiquei dilacerada. Outro livro que eu super recomendo pra você que quer chorar, que quer se debulhar em lágrimas, é A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. Esse livro, gente do céu, ele acabou com a minha vida. Acabou. Acho que foi o primeiro livro que me levou às lágrimas. Não, ele não foi o primeiro livro. Este livro, ele tava sendo assim, um livro super tocante, até que ele chega numa certa parte em que a Morte, que tá narrando a história da Lizzie, ela meio que já diz pra gente que vai haver morte. E mesmo assim, cara, na hora que chegou a parte da morte, gente, olha, sinceramente, eu falei assim, não é possível, não é possível, o livro tava ficando tão bom, vocês fizeram isso comigo.
Gente, eu super recomendo este livro. É uma história fantástica que se passa também com a Segunda Guerra Mundial em plano de fundo. Gente, eu acabei de lembrar que o primeiro livro que me fez chorar não está aqui nesse vídeo, porque eu achei que ia ficar muito repetitivo e então eu não coloquei. Foi Lua Nova, pra quem quiser saber, da saga Crepúsculo. Então eu vim com o livro que eu li depois que eu terminei a saga Crepúsculo e me fez chorar bastante, me mexeu bastante comigo, que é Memórias de uma Geisha. Gente, esse livro vai narrar uma história muito triste. São duas irmãs que são separadas, elas são vendidas pelo pai. As duas vão pra casas que treinam geishas, né? Eu não sei como seria o termo técnico agora pra me explicar melhor aqui, porque faz muito tempo que eu já li esse livro, mas eu amo ele, eu amo esse livro de paixão, e ele foi um dos primeiros livros que me tiraram assim lágrimas, e eu lembro que eu li enquanto eu viajava no ônibus, então eu chorava na frente de todo mundo, assim, saía na rodoviária com a cara inchada, sabe? E eu super recomendo essa história. Ele vai contar o trajeto da infância, juventude e a fase adulta da vida da Sayuri, que ela teve a sua infância roubada, a sua vida destruída após a morte da sua mãe e após o seu pai vendê-la para uma casa onde ela se tornaria uma geisha. Mas em meio a todas essas tragédias, a Sayuri, ela se agarrou ao primeiro amor, ao amor da vida dela, e foi o que fez com que ela passasse por todas as fases ruins da vida dela. Foi o que trouxe a esperança, né, de um dia melhor. E, gente, essa história é linda, 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 linda. Eu super recomendo ela pra vocês. Enfim, esses são 5 livros que me fizeram chorar bastante. E agora eu vi que 3 deles têm uma característica bem comum, que é a guerra. E que tal um vídeo falando mais sobre isso? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o meu curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Beijão e até a próxima!